Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubens, eu sou fisioterapeuta, formado pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais. Tenho pós-graduação em ortopedia, traumatologia desportiva e hoje eu venho aqui falar com vocês a pedido do Guilherme. Ele pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha atuação com o público idoso, porque basicamente hoje eu atendo praticamente todos os meus pacientes são idosos, apesar de atender alguns na área da ortopedia, de recuperação de lesão, nesse sentido. Então, o que acontece? A primeiro momento, o primeiro contato que eu tenho, geralmente, acontece com algum familiar, né? Um filho, um neto ou algum conhecido do idoso. Raramente os idosos mesmo me procuram, né? Então, eu chego para avaliação, né? E a princípio eu converso, né? Me cumprimento ele, tal, familiar. E a princípio eu dou oportunidade para o idoso estar falando o que está acontecendo, certo? Mas como às vezes eles apresentam dificuldade de estar falando, de expressar mesmo o que acontece, eu peço licença e falo com o familiar e a gente vai desenvolvendo a avaliação da forma mais tranquila possível para poder colher os dados, para poder fazer a intervenção fisioterapêutica adequada, né? Então, eu peguei alguns pontos aqui, vou pegar uma colinha aqui para poder ficar mais fácil. A comunicação eu vejo da seguinte forma, é como se fosse um ciclo que acontece. Tem a minha comunicação com o idoso, a minha com o cuidador, a minha com o familiar, a do idoso com o familiar, com o cuidador e assim por diante, certo? E essas informações às vezes se desencontram, né? Então você tem que ter sabedoria para poder não prejudicar o seu tratamento, porque o objetivo ali é o cuidado do idoso. Eu vou falar um pouquinho do cuidador. O cuidador, ele tem um papel muito importante na recuperação desse idoso. Pensa para você ver, ele fica praticamente o dia todo, depois troca, vai outro cuidador. E por experiência própria, eu vejo que eles não têm cuidado suficiente para que o idoso tenha uma qualidade de vida adequada, no mínimo, né? Nem digo boa, mas adequada, né? Eles merecem uma qualidade de vida ótima, porque foram pessoas que, pensa, eu tenho 30 anos e já passei por maus bocados, coisas boas, coisas ruins. Agora imagina um senhor de 70, 80 anos. Então são pessoas que merecem toda a atenção e todo o carinho que você pode dar para eles, né? Então, tem o familiar que está sempre presente, né? Tem o familiar que mora fora, só manda o dinheiro para pagar. Tem o familiar que está presente, mas não faz diferença nenhuma, né? Eu vejo que a fisioterapia, às vezes, para esses idosos, é uma forma de escape, né? Eles veem em mim uma pessoa que pode proporcionar para eles um momento ali, que seja 1 hora, 2 vezes na semana, um momento bom, entendeu? Então eu vejo assim, eu acho que são pessoas extremamente inteligentes que podem te dar muita informação, você pode aprender muito com eles da forma simples, né? Não é aprender matemática ou um cálculo, alguma coisa, mas da vida, né? Que eu acho que é o mais importante, que a gente tem que saber que aqui é passageiro e que um dia nós vamos estar na pele deles, né? Sobre a linguagem, o Gui falou, Rubens, o que você acha, como que você se comunica com eles? Depende, por quê? Alguns idosos são mais carismáticos, te dão mais liberdade para poder falar, né? E depende de situação também. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, eles soltam, pum, né? Gases.
Dependendo do paciente, eu brinco. Falo, opa, escapou aí, né, e tal. Dependendo de outro tipo de paciente, às vezes mulher, eu atendo muita mulher, eu não tenho a mesma liberdade, entendeu? De estar falando, opa, entendeu? Então, eu finjo que nem ouvi, tá? Então, continua normal. Aí, com o que eu brinco, ele começa a rir e assim a gente vai levando. Outra coisa que o Gui perguntou. Então, esses pacientes são muito emotivos, né? Às vezes eu chego e durante o atendimento eles começam até a engasgar, com vontade de chorar, né? Porque imagina, alguns ficam ali o dia todo sentado, né? O dia todo. Ser bem sincero, deve ficar o dia todo, sai para tomar banho e volta para a poltrona. E eu falo, não, gente, não pode, ele tem que mexer, porque movimento é vida, né? Movimento, eu tenho isso comigo, movimento é vida. Parou de movimentar, morreu, né? Então, eu falo para eles, vocês têm que movimentar com seu pai, falo para o cuidador, né? E eles são muito emotivos. Então, acaba que cria um vínculo muito forte com eles, né? Essa semana passada, uma paciente minha foi morar fora. Então, tipo, 2 dias depois ela me ligou, porque eu fiquei de ligar para ela, né? Mas eu ia ligar, mas eu ia esperar um pouquinho. Mas 2 dias depois ela me ligou, perguntando como que estava e tal, falando que já tinha chegado lá. Então, eles criam um vínculo muito forte e eu gosto muito, assim. Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de idosos, né? Eu tenho uma avó que cuidava de mim quando eu era pequeno, não tem, que ela faleceu quando eu era pequeno. E assim, eu tenho muito dela. Ela me ensinou muito, como eu já tinha dito para vocês, me ensinou não cálculos, essas coisas, mas sobre a vida, entendeu? Ela morreu, eu tinha 11 anos, mas eu lembro dela até hoje. E levo muito dela comigo, assim, no dia a dia. O que mais que me perguntou? Outra coisa. Uma coisa que eu prezo muito eu penso que o corpo da pessoa é um templo sagrado, né? Então eu sempre peço licença para eles. Eu mudo de posição o paciente, me dá licença, vamos mudar de posição. Às vezes tem paciente que nem conversa, tem paciente que está acamado e não conversa, mas mesmo assim eu chego e falo, fulano, vou virar a senhora, vamos mexer a perna agora, vamos levantar o braço, mesmo ela não levantando, mesmo ela não entendendo nada. Então eu acho que isso é extremamente importante também, ter respeito pelo corpo da pessoa, porque é a própria pessoa, né? Você é o seu corpo. Então, na área da nutrição também, eu acho que, pessoal, vocês têm que pensar que a pessoa, o seu cliente, o paciente, vai atrás de você procurando uma melhora na qualidade de vida, né? Então, você tem que ter muito respeito e procurar fazer da melhor forma possível, né? Sobre os familiares eu falei. Então, pessoal, é isso. Os idosos, eles são pessoas que merecem tudo de melhor, assim, sabe? Porque, sei, eles são demais, cara. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com idoso, vá em frente, porque é um público extremamente receptivo, sabe? Às vezes você chega, às vezes você está desanimado, né, no dia, assim, mas depois você recebe um retorno familiar falando que o pai dele está melhor, né, que a avó dele está melhor, e isso é gratificante. Idoso para mim hoje é tudo. Eu não largo essa área, mesmo que eu vá para a nutrição, provavelmente eu vou trabalhar com idoso, apesar de gostar de outras áreas também, mas possivelmente uma
opção minha é trabalhar com idoso. Eu gosto muito de idoso e recomendo para quem tiver interesse aí, vá em frente porque é gratificante. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.